E olha só, a gente fica aqui estarrecido, né, gente? Como semana após semana parece que as maravilhas da inteligência artificial, principalmente, vai superando, ultrapassando os nossos sonhos mais ousados, né? Mas uma coisa eu tenho certeza que ainda não foi inventada, pelo menos eu acho que não, é estar no mesmo lugar, na verdade, em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Até onde eu sei, isso ainda não é possível. Mas eu sei que parece uma grande loucura, mas foi exatamente isso que parece que aconteceu com a fisioterapeuta Patrícia Rodrigues. Meus amigos, o repórter da Jovem Pan Poços de Caldas, só podia ser ele, né? Rodrigo Costa traz mais informações de mais um caso inacreditável, sinceramente. Acho que essa é a palavra. Rodrigo, conta pra gente que história é essa. Bom dia, Marinho. Olha só, em Minas a gente já descobriu nesses últimos tempos de que tudo é possível, né? No caso agora, uma motorista de Brasília que foi surpreendida ao ser multada aqui em Minas Gerais, enquanto ela estava no Distrito Federal. A infração ela foi em fevereiro, por causa da recusa ao teste do bafômetro na capital. O valor da multa é de R$ 2.934,70. Só que a fisioterapeuta ela conta que ela tem provas de que estava em Brasília na data da multa, né? No entanto, segundo ela, não foi possível fazer a contestação dessa multa através do aplicativo da CNH. Além disso, o Departamento de Trânsito, o DETRAN, do Distrito Federal, informou que, como o caso foi registrado em Minas Gerais, de que ela precisava entrar em contato com o DETRAN de Minas Gerais. E aí ela fez isso. E o departamento aqui de Minas Gerais, o DETRAN de Minas Gerais, diz que ela tem até o dia 28 de abril para apresentar um recurso da autuação por meio do departamento e que durante a análise do recurso vai ser averiguado se de fato ela estava aqui ou se ela estava onde ela diz estar no Distrito Federal. O DETRAN de Minas Gerais, no entanto, diz que até o momento não há indícios de que a placa do carro da Patrícia foi clonada. Então a situação é essa, não foi apenas uma multa através do radar, não, foi presencial, foi um registro presencial aqui no estado de Minas Gerais, de acordo com o DETRAN do estado. Marinho. E beleza, Rodrigo Costa. Obrigado demais pela presença aqui. Tem que ver só quem é que estava bêbado, se era a mulher ou o policial que multou a pessoa errada, né? Acho que essa é uma das questões que ficam aqui postas. Eu quero ouvir aqui nossa bancada pelo seguinte, Mano Ferreira, acho que mais um daqueles casos típicos, né? Bem ali, parece feito sob medida, dignos da burocracia brasileira, que são DETRANs que não se comunicam entre si. Enfim, a fragilidade na preservação e no controle dos nossos dados é algo, enfim, patético. E são casos atrás de casos que pessoas... Agora, ela que vai ter que possivelmente foi a vítima, ela que vai ter que provar a própria inocência. Olha o nível. A inversão do ônus total. Total. Né? E é muito curioso, porque assim, se foi uma abordagem presencial, em tese, você pode ter meios de produção de prova pelos próprios agentes que estão fazendo a abordagem, né? Então, não deve ser apenas a palavra do agente contra a palavra da pessoa, né? Você pode fazer registro, você pode identificar adequadamente quem é o cidadão que está se recusando na abordagem. Geralmente coloca a pessoa para assinar ou para colher a biometria da pessoa e dessa forma ter uma integração no banco de dados. Vale lembrar, a gente está falando aí da relação desigual entre Estado e indivíduo, entre o Estado, que é sustentado pelos nossos impostos, e o cidadão, que paga a conta para que o Estado forneça serviços de segurança. Então, nesse caso, a gente está falando de uma prestação inadequada do serviço por parte do Estado. Está falando de ineficiência, de incompetência em garantir que os direitos e deveres das pessoas sejam devidamente resguardados e garantidos. Então, é mais um caso de ineficiência que deveria ser corrigido com reformas que ajudem a aumentar a velocidade e a eficiência na prestação do serviço público. Agora, não necessariamente, David Tasso, foi clonagem das placas, né? Os dados dela podem ter sido computados erroneamente no sistema. Sim. Enfim, você pode ter sido atribuído uma multa errada para ela no sistema. Então, os documentos dela podem ter sido fraudados. Então, não dá para cravar que foi só uma clonagem de placas e tentar colocar a culpa na coitada. Várias hipóteses. Eu já vi diversas vezes acontecendo de veículos clonados. Às vezes tomam a multa em cidades diferentes. E assim, né? É impossível a pessoa chegar numa cidade que está no norte e no sul do país, né? Isso eu já vi acontecendo. Agora, realmente tem que ser muito bem apurado. E por isso da importância também das câmeras corporais dos policiais, principalmente
principalmente daqueles que prestam serviços relacionados ao trânsito nessas blitz, para comprovar se de fato era a moça em questão, a Patrícia, ou se era uma outra, e aí foi colocado no sistema de forma errada. Enfim, tem que ser muito bem apurado isso. Mas até que para provar é uma dor de cabeça tremenda, né? Telhada, jogo rápido. Outra questão, né? Mesmo que ela tenha se recusado a fazer o bafômetro, parece que foi o caso, cabe multa, cabe suspensão da CNH e retenção do veículo. Então, assim, para errar esse ponto, alguma coisa estranha tem que ser esclarecida aí nesse meio. Uma crítica que fica aqui também é a questão da contestação, Marinho. O jeito, né, a maneira, o olhar aos recursos que os Detrans no Brasil todo dão ao cidadão quando entra com recurso de uma multa ou algo que sofreu ali. Via de fato, assim, via de regra, é como se fosse uma fábrica de salsicha. Nunca é analisado o recurso, acaba sendo sempre aquele mesmo padrão de resposta e o cidadão fica à margem dos seus direitos.